Bom, bom dia para vocês. Nesse dia 8 de outubro, eu vim aqui gravar um vídeo nesse lugar diferente, onde eu estou fazendo um santuáriozinho aqui para o Sagrado Coração de Jesus. Foi aqui que aconteceu o milagre, né, do poço. Então, a conclusão ainda não está concluída, né? A parte superior aqui do altarzinho falta fazer alguma coisa. Então, dentro esse arbusto aqui arvorizado aqui, essa parte externa aqui. Então hoje eu queria uma mensagem para vocês do evangelho de ontem, Jesus falou do Pai Nosso, porque assim, uma vez eu falei sobre a Ave Maria e Santa Maria, né? Então, a Ave Maria é uma oração de Maria, e ela fez uma oração para nós, que é a Santa Maria. E hoje a gente viu também ontem do Pai Nosso, e Jesus, hoje tivemos a conclusão do Pai Nosso, que é uma oração que Jesus fez para ele e fez a conclusão do Pai Nosso para nós. Então, a insistência de pedir sempre, sem nunca desanimar. Então ele disse no Evangelho que ele disse que chegou na minha casa uma pessoa para pedir, e eu disse que eu não tinha nada para oferecer. Então os 3 pão pedidos no Evangelho hoje significam 3 pão, quer dizer, os 3 pão é o máximo de tudo que nós chamamos, refletimos na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Que se você pedir a Jesus a conclusão do Pai Nosso dos 3 pão, você está pedindo esse pedido a Deus desses 3 pão, significando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, os 3 pão é o alimento máximo de toda a forma da lei. Como estava escrito na primeira leitura, que Paulo fala que se vocês começaram pelo Espírito, querem terminar pela lei, porque a conclusão da lei foi a promessa da lei que foi escrita sobre uma penalidade que nós tínhamos uma dívida contra Deus. Então a graça de Deus substituiu a lei. Então ele diz que aquele que depois de viver segundo o Espírito não pode mais voltar a viver a carne. Então essa advertência que Paulo faz hoje, sobre quando a gente vive segundo a lei, estamos vivendo ainda no Antigo Testamento, ignorando a graça de Deus. Então os 3 pão de hoje eu queria refletir em 3 coisas. O pão, primeiro pão, né? O pão da graça, que foi substituído à lei. O pão do amor, que Jesus derramou seu sangue. O pão da esperança, que é a parte da conclusão da vida eterna. Então que hoje, lendo um pouquinho da passagem, a conclusão do que Jesus disse, que termina o Evangelho dizendo, principalmente aqueles que se pedir a força do Espírito Santo, Jesus nos concederá, que é através do Espírito Santo que toda a obra de Deus se realizou, com Maria, no dia do Pentecoste, lá que teve aquela fusão do Espírito Santo, a conclusão da obra de Deus. Então aqui está assim, vamos ver aqui. Senhor, perdoa-me de que ter tido que minha experiência não é como o que é descrito nesse Evangelho. Que a experiência que eu estou fazendo não está de acordo com a lógica que Jesus quis mostrar para mim. Na maioria das vezes que te pedi algo, não recebi. Porque nós pedimos mal, rezamos mal, não sabemos o que pedir, pedimos sem saber. Também reconheço que às vezes pedi coisas vãs, que eu não precisava. Por isso que Jesus fez a oração do Pai Nosso, que é uma oração totalmente ao Pai. E essa conclusão do Pai Nosso hoje, que Jesus nos revela, é para que você confie sempre na oração. Nunca desista de rezar, nunca desista de pedir em nenhum momento. Mas vejo que tenho 2 mãos e um coração capaz de amar e um pouco de sentido comum, que tudo isso me deste sem que eu tenha pedido, e até agora estão me servindo para meu trabalho.
e aquilo que a gente se empreende aqui. Pena que às vezes tenho me servido também para causar dano e para fechar minha porta. Quantas vezes a gente fecha o nosso coração sem perdão, sem desejar às pessoas felicidade que as pessoas têm que ter, porque Deus concluiu a obra dele e todo do final na cruz, derramando o seu sangue. Essa glorificação de Jesus é a reflexão do Pai Nosso, que Ele nos concede hoje essa graça de podermos pedir isso que eu falei anterior. Dai-me, Senhor, um coração aberto, não para sempre pensar, não em mim, mas com uma partilha desses 3 pães, que Jesus disse insistentemente, refletindo sobre essa parte que ele falou da conclusão do Pai Nosso. Que o Divino Espírito Santo seja derramado no coração de todas aquelas pessoas que buscam Deus incessantemente. Nunca desista, nunca desanime, filho. Vá em paz, a paz em todos os empreendimentos que você implementar, que seja na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele te dê a paz nesse dia e que o amor de Cristo dê ao teu coração esses 3 pães que eu mencionei aqui hoje. Que Jesus nos derrame seu Espírito Santo em nossos corações, que assim seja.